Olha, educação sexual nas escolas é coisa séria. É definida, inclusive, pela BNCC. E tem idade adequada para cada tipo de linguagem, para cada tipo de conteúdo, na educação infantil, na educação do ensino fundamental, na educação do ensino médio. Não é uma coisa assim, não, vou falar para criança de 3 anos sobre relação sexual. Não é isso. Cada idade tenha o seu conteúdo de educação sexual. E a questão, né, do medo da sexualização, é incrível como que essas pessoas que estão com esse medo da sexualização das crianças dentro das escolas preferem que as crianças sejam educadas por quem? Pelos sites, pelos celulares, pela machosfera, pelos red pills. Então, ao você não ter a educação sexual dentro das escolas, você deixa as crianças desprotegidas desses sites misóginos. Você deixa as crianças desprotegidas, inclusive, dos abusos que acontecem, na sua grande maioria, dentro da própria casa, dentro da própria família, é que as crianças são abusadas. Então, a melhor forma das crianças não serem abusadas é elas terem informação sobre o próprio corpinho delas, sobre aquilo que pode, aquilo que não pode e sobre, principalmente, conhecer e ter autonomia sobre o seu corpo. Esse medo aí da questão da ideologia de gênero que não existe, ideologia de gênero é um termo que a extrema-direita inventou, mas que não existe. Na verdade, eles é que são anticientíficos, porque a ciência mostra que existe, sim, diferença entre a questão biológica e a questão de gênero. Na verdade, não é a ciência, é a realidade. Eu sou professora, nós temos crianças trans dentro das escolas. E aí, deixa essas crianças no armário, deixa essas crianças sumidas? Ignora completamente, isso sim é um desserviço à questão humanitária, à questão da dignidade, à questão dessas crianças poderem ter o seu direito. Nós temos crianças trans, nós temos adolescentes que já têm uma orientação sexual, alguns são gays, outras são lésbicas. Isso é a realidade, você não pode simplesmente fechar a porta para essas pessoas, para essas crianças, para esses adolescentes. Você tem que acolhê-los e ensinar, sobretudo, todas as nossas crianças a ter o respeito, a não serem discriminadores, a não terem preconceito. E isso é o mais importante, a gente ter uma sociedade livre de preconceito, livre de discriminação, uma sociedade democrática e inclusiva. E esse país ainda é um país de lei, a gente ainda tem o ECA, o que rege as relações, responsabilidades e direitos que envolvem crianças e adolescentes é o ECA. E o ECA determina, responsabilidade compartilhada do Estado, da família e da sociedade sobre o desenvolvimento das crianças. Não é um dever ou um sequer direito exclusivo das famílias ensinar o que elas têm vontade ou não, porque essas crianças vão viver em sociedade, elas vão ter que aprender a conviver com o diferente. 3 minutos para a direita, podem ir. Quer começar? Posso. Então, assim, né, elas falaram que tem idades e os conteúdos são passados de acordo com essas idades, né? Então, assim, quem define o que deve ser dito? Quem define o conteúdo? Então, para mim, aí a gente já tem um problema. 69% da população é analfabeto funcional, ou seja, as escolas não conseguem nem dar conta do básico, que é ensinar matérias objetivas, quanto menos falar de um desenvolvimento tão amplo quanto a gente fala de educação sexual, porque a gente está falando do sujeito, a gente está falando de um desenvolvimento de um sujeito que é muito maior do que apenas explicar alguns conteúdos para uma criança que sequer sabe que ela existe até 2 anos de idade. A criança não tem noção dela própria. A criança, até 2 anos de idade, ela não tem o eu dela estruturado ainda, ela começa a ter uma noção de que ela existe com 2 anos, por isso que as pessoas falam, o terrible two. Sim, porque com 2 anos ela começa a entender que ela é um ser humano no mundo, ela ainda estava muito conectada com a mãe antes disso tudo, então não tem como a gente falar de um corpinho de uma criança que está entendendo que ela tem corpo naquele momento ela está começando a entender que isso acontece. Sobre acolher crianças trans, né, como acolher todos os tipos de indivíduos, isso é óbvio que a gente tem que acolher e olhar para o indivíduo, né, mas no sentido de acolhimento, não de antecipar processos de pensamento que eles sequer têm condição de entender. Adultos muitas vezes têm dificuldade de entender conteúdos tão complexos como essa diversidade de coisas que a gente vive. Você imagina uma criança. Então, A Silvia perguntou, né, quem vai criar essas crianças se na escola elas não aprenderem sobre educação sexual? Bom, que tal os pais dela, né? Não seria bom que os pais tivessem esse direito básico e mínimo, né, de decidir o que eles querem ensinar aos seus próprios filhos ou não? Porque essa questão tem tudo a ver com as questões morais, com os valores daquela família, com a fé daquela família. Vamos lembrar que, muito embora, infelizmente, o Brasil seja um país laico, a nossa construção moral, civil, jurídica, inclusive, é em cima dos 10 mandamentos da lei de Deus. É um país cristão.
cristão, majoritariamente, independentemente da fé de cada um, da religião que cada um siga. Então, os pais têm o direito de ensinar o que eles entendem que são os bons valores aos filhos dele. E não cabe ao Estado essa decisão. Não faz o menor sentido acreditar que um filho é mais que um filho pode ser mais, que o Estado pode mandar muito mais na criação de uma criança do que os próprios pais dela, né? Enfim, elas trazem aí vários órgãos, né? Porque a BNCC, a ONU, isso para mim não quer dizer nada. Todo mundo sabe quem está por trás desses órgãos. Todo mundo sabe da agenda woke por trás disso. Todo mundo sabe quais são os interesses dele, né? Desestabilizar as famílias, criar confusão entre as pessoas. A Silvia também comentou sobre a ciência que comprovou a ideologia de gênero. Não existe nenhum estudo no planeta que tenha comprovado a ideologia de gênero. Como eu disse, pelo contrário, as provas são contrárias. O próprio experimento do John Money prova o contrário. Gênero e sexo estão interligados, não tem como dissociar uma coisa da outra. Bom, gente, é claro que faz todo sentido o Estado se envolver na educação das pessoas, né? É óbvio, né? Não precisa de explicar, mas eu vou explicar porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade. O Estado, ele se envolve na educação das pessoas porque essas pessoas, elas vão viver em sociedade, elas vão conviver entre umas e as outras e elas vão se sujeitar às leis desse Estado. Nesse Estado aqui que a gente vive, o Brasil, é crime homofobia, é crime transfobia, é crime racismo também. Então é preciso ensinar nas escolas que isso é crime, que isso não é opinião de uma família. A família tem sim o direito de ensinar seus valores para as crianças. O que ela não tem é o direito de vetar que a criança aprenda a viver em sociedade. E é esse o papel da escola. É por isso que nas escolas a gente defende a educação sexual e a educação para a igualdade de gênero, porque apesar de acreditar-se que ciência é uma pesquisa de um pesquisador ou outro, existe um negócio no mundo chamado consenso científico. O consenso científico, ele não é construído a partir da opinião de uma pessoa ou de um grupo, ele é construído a partir de o consenso, a concordância entre várias pessoas, referência no seu campo de estudo. E não precisa, apesar do consenso científico é que gênero, né, e a biologia, o órgão reprodutivo que a pessoa nasce, são coisas diferentes, a gente também tem o que a Silvia falou, a materialidade, a forma como as coisas se apresentam. Pessoas trans, apesar das pessoas gostarem de inventar que é algo que nasceu hoje, existem, sempre existiram e sempre vão existir. Respeitar a humanidade das pessoas é algo que, se algumas famílias não têm capacidade de fazer, é bom e desejável que as escolas façam. Bom, a Pietra falou que, então, as crianças não devem ser educadas, não deve ter educação sexual nas escolas, porque elas devem ter educação sexual dentro de casa, nas famílias. Mas se a maioria dos abusos a crianças são dentro de casa, então essas crianças vão ser educadas pelos abusadores? Porque como é que você vai fazer? Se você não der a formação e a informação para as crianças, para os adolescentes da questão sexual, elas vão ter onde? Porque em casa é o tio, o avô, o pai, o padrasto, o irmão que vai abusar dessa criança, que vai abusar essa criança. A criança precisa sim ter essa educação sexual na escola. Eu, como professora, já tive vários casos que chegou até mim de crianças, de adolescentes que eram abusados dentro de casa e chegou para nós, professores da escola, e nós encaminhamos para o conselho tutelar. Então, como que uma família que tem abusadores dentro da família vai dar educação sexual para as crianças?